Hoje acordei com a vontade de falar do meu pai, de falar do masculino, falar da ausência, o que que isso provoca, né, já que eu tive pouco contato com meu pai, e como é que a gente pode ir superando, aprendendo com essas lições, com as dores da separação em relação ao pai. Eu não criei exatamente um script, então eu quero conversar de uma forma bem tranquila, bem clara, bem aberta com você, para ir compartilhando um pouquinho da história, um pouquinho dos aprendizados, um pouquinho das possibilidades também, sem negar, claro, a necessidade às vezes que a gente tem de olhar também para essas dores, para os conflitos internos, para a raiva que nós possamos ter do nosso pai que foi embora, que traiu, que agrediu, que abusou, enfim. Cada um tem uma história e cada um tem uma razão muito clara do porquê sente aquilo, aquele tipo de sentimento pelo pai. Vamos lá para a minha história em primeiro lugar. Hoje, até para falar disso, eu resolvi pegar uma foto antiga, bem amarelada, já desbotada, que foi um momento que eu fui morar com os meus avós, eu e meu irmão, meus avós paternos. Então a gente teve uma dificuldade na infância, porque meu pai se separou da minha mãe no meu nascimento, e aí minha mãe não estava dando conta de criar os filhos de uma forma tranquila, e acabamos indo morar com os nossos avós paternos. E essa foto é do dia que definitivamente nós mudamos para a casa dos avós. E ela me traz assim uma lembrança do quanto que o meu pai era carinhoso. Então ele abraçava a mim, está abraçando meu irmão, e ele tinha muito essa presença, esse carinho, ele demonstrava muito amor quando nos encontrava. Eram pouquíssimas vezes, então a gente teve pouca proximidade com esse pai, a gente não foi criado por ele, mas os momentos que ele vinha eram momentos geralmente muito bons, eram momentos que ele mostrava que ele estava lá presente e que ele nos amava. Aos poucos, essa sensação de amor que eu tinha, meu pai realmente era um ídolo. Geralmente a gente, quando criança, olha tanto para a mãe quanto para o pai. Claro que se eles não são muito disfuncionais, a gente olha com amor, olha eles como quase um deus, né? E conforme eu fui andando na minha infância e na minha adolescência, essa imagem foi se desconstruindo por dois motivos. Primeiro, porque realmente o meu pai muitas vezes prometia estar conosco e não vinha, então a gente criava aquela expectativa, aquela data que ele falava que iria estar com a gente passava a semana toda se preparando, né, naquela ansiedade, e de repente ele não vinha, então era uma frustração grande. E também havia muita fala, principalmente da minha avó, mas também do meu avô, criticando meu pai. Eles eram os pais do meu pai, mas mesmo assim eles acabavam detonando meu pai, porque ele não colaborava financeiramente, porque ele mentia, porque ele tinha outras mulheres, enfim, por vários motivos. E essa conversa quase que diária, falando mal do meu pai, é uma forma de ir programando a minha mente. A criança, ela é muito aberta, ela não tem noção daquilo que é verdade e daquilo que não é. Ela tem um amor, por exemplo, eu tinha um amor muito grande pelo meu pai, mas essas falas iam desconstruindo, eram como venenos, né, que vão quebrando o encanto. Em algum momento, principalmente na minha adolescência, esse encanto realmente ele virou uma rebelião. Eu fiquei com raiva, aí eu passei realmente a condenar o meu pai. Vamos lembrar então que esse processo da gente ir absorvendo crenças da família, então o pai não presta, vamos pensar assim, minha avó ela teve muito problema com o pai dela, tanto que também ela renegou o pai. E aí ela vê o filho deixando a família, não cuidando da família, quer dizer que muitas vezes ao reclamar do meu pai, ela estava no fundo fazendo uma projeção do pai que faltou na história dela. Meu avô, marido da minha avó, também tinha um problema com o pai dele. Eu não conheci meu bisavô, mas ele tinha muita dificuldade de falar do pai. Ele falava da mãe, muito bem, mas do pai ele falava com muita amargura quando falava. Ou seja, o meu pai virou um bode expiatório de dores antigas. É assim que funciona a psique familiar. A gente vai transferindo dores antigas para os nossos descendentes. E aí os filhos, geralmente, eles acabam captando, acabam carregando essa dor do passado e eles assumem até uma postura
que vai reafirmar o problema que está sendo condenado na família. Então meu pai abandona a família, meu pai bebe demais, meu pai depois de um tempo ele abandonou o trabalho, aí ele teve dificuldades financeiras, aí ele se tornou dependente, ou seja, ele realmente incorporou essa energia do masculino falho, né? Do pai que foi embora, do pai que falhou. E eu, olhando para o meu pai, eu comprei também essa história. Né? Eu esqueci do amor que eu tinha pelo meu pai, eu esqueci de tantos ensinamentos que mesmo de formas assim não tão presentes eu tive. Meu pai foi um cara que me abriu para a espiritualidade, um cara que me abriu para as artes, me mostrou inúmeros caminhos maravilhosos. Então os poucos momentos que eu tive com meu pai foram muito bons. Meu pai desconstruiu muita coisa dentro de mim, mas eu acabei renegando tudo isso para ficar preso a esse sentimento de que o pai não presta. Dizemos assim na constelação que eu tenho uma boa consciência quando eu levo algo que é coletivo, mesmo que seja pesado para mim. O que é essa boa consciência então? Eu olho para o pai de uma forma ruim. Assim fez a minha mãe, fez com o pai dela, a minha avó fez com o meu bisavô, o meu avô fez também com o bisavô do lado paterno, e assim eu também fiz. Eu olho para o meu pai de uma forma ruim. Pai não presta, pai abandona, pai é fraco. E aí eu tenho uma boa consciência mesmo que eu sofra com isso. A solução desse processo sistemicamente é a gente quebrar esse pacto, é a gente ter uma má consciência, como Hellinger fala, e assumir os dons que o pai deu, olhar também para os lados positivos, honrar esse pai com as qualidades que ele tem, assim como qualquer pessoa tem. Né? E deixar os pesos, deixar as dores, deixar as mágoas, os descompromissos para esse passado, como se esse pai se responsabilizasse pelos problemas que ele causou. Isso não era o meu problema. E como que a gente faz isso? Então a vida é muito sábia. Ao crescer, ao me casar, ao me tornar pai, eu fui sendo desafiado a ser o pai provedor, o pai presente, o pai que tem essa objetividade, o pai que sabe construir coisas, né, que faz planos, enfim, que tem essa energia masculina dentro de mim, porque eu estava num casamento com 2 filhos, e aí eu fui fracassando. Então, de um jeito diferente, não tão radical como meu pai, mas eu vivi as mesmas coisas que meu pai. Eu vivi problemas financeiros, eu vivi falta de motivação, eu briguei com as coisas que eu tinha, com os trabalhos que eu tinha, eu não tinha objetividade, eu acabava me encostando na força da minha ex-esposa, que era bem forte e tinha uma energia masculina também bem forte, então eu acabava me acomodando, ou seja, acabei fazendo muito daquilo que eu condenava no meu pai. E aí eu estava preso na boa consciência, fazendo a mesma coisa que meu pai fez, que meu bisavô fez, que meu avô fez, enfim, repetindo aquele lugar de homem fraco, homem fragilizado, homem mal sucedido. Lógico que a dor nos faz buscar terapia, nos faz buscar espiritualidade, e foi isso que aconteceu comigo. Bert Hellinger diz, né, que a má consciência, ou melhor, que a boa consciência, ela está a serviço da má consciência. Então, uma ensina a outra. A gente só busca estar em paz conosco quando nós somos provocados por algo, quando a gente percebe que aquilo que a gente mais acreditava não estava funcionando. Então, como que eu pude perceber que meu pai não era esse monstro que eu estava carregando dentro de mim? Quando eu vivi muitas dores que eu condenava no meu pai. E aí, nos processos terapêuticos, a constelação foi um grande momento de mudança, mas eu fiz outros processos, também trabalhos espirituais, enfim, nas minhas buscas filosóficas, eu comecei a olhar com outros olhos o meu pai. Para que a gente possa olhar com outros olhos, nós temos que sair dessa mente ferida. Nós temos que deixar o nosso emocional de lado, aquelas crenças bitoladas, né, que a gente fica batendo o pé, meu pai não presta, meu pai é bêbado, meu pai ele não deu dinheiro na família, meu pai é mulherengo, enfim, aquelas crenças que muitas vezes foram colocadas por outras pessoas da nossa família, e a gente precisa desacreditar dessas coisas dentro de nós. Então é bem difícil, porque o trabalho de autoconhecimento vai nos levar a quebrar o nosso ego. As nossas verdades vão sendo destruídas, né? Aquela imagem que a gente criou e que justifica muitos dos nossos problemas, elas vão caindo por terra.
e nós vamos ficando mais humildes. Isso dói pra caramba, né? Porque a gente acaba se reconhecendo muito pequenininho diante dessa história toda. E ao mesmo tempo que você está pequenininho, você começa a perceber que a vida ela é do jeito como ela é, que a gente pode progredir ou quando consegue olhar a vida dessa forma e para de dar porrada nas coisas que a gente não aceita. Mas, mesmo se a gente não consegue parar de dar porrada nas coisas que a gente não aceita, só o fato da gente saber isso já começa a transformar. Porque nós temos as atitudes corretas nos momentos corretos. Esse lugar de mudança, ele precisa de tempo, ele precisa de experiência. E depois que a gente entende, a gente ainda precisa fazer os experimentos. Então eu só posso dizer que eu estou bem quando eu faço alguma coisa e percebo, eu estou bem com o resultado, mesmo que o resultado não esteja tão bom. Quando eu percebo que eu fiz o melhor de mim, mesmo que eu pudesse, em algum momento, em outra história, outra situação, fazer um pouquinho mais. Quando eu começo a ficar em paz, que é o que o Bert Hellinger chama que nós estamos em paz com a consciência do espírito, que nós estamos em paz com as coisas como elas são, que nós estamos em paz com a nossa história e com o nosso passado, e nesse momento a gente consegue viver presente, a gente consegue andar, a gente consegue olhar para si, para os outros, para o mundo, para as coisas que a gente está fazendo, para as coisas que a gente está deixando de fazer em paz, e nós simplesmente caminhamos. Eu acho que esse processo está de alguma forma mais aceso em mim, por isso eu quis compartilhar com você essa história com meu pai. Espero que você também consiga fazer esse movimento, né, de desconstruir suas verdades, não acreditar nessas frases que teimam em dizer para você, meu pai não presta, meu pai abandonou, meu pai é um canalha, meu pai me abusou. Sim, existem dores, mas existem outras formas da gente olhar essa história. E se a gente não desapegar dessas crenças bitoladas, a gente não vai também olhar para o aprendizado que a vida nos deu. Às vezes, o pai realmente ele foi extremamente cruel, né? Então existem realmente pessoas desequilibradas, né? Pessoas que estão adoentadas num nível que não tem compaixão por nada. E aí, é lógico que é difícil a gente dizer, eu vou amar esse pai, porque é meio difícil, é quase impossível. Mas você pode entender o contexto que essa história te deu, o quanto que você pode evoluir ou você já evoluiu através dessa história. Então você pode olhar a história com outros olhos, entendendo que existe uma justiça no mundo, que existe um motivo para a gente estar aqui, existe um motivo para a gente ter nascido na nossa família. Nós estamos aqui para extrair o melhor de nós. E às vezes, nessa vida tão dura, né, nessas provocações, nessas violências que a gente viveu, ela também nos desperta para grandes amores, né, para grandes dons, para grandes motivações para a vida. Quando a gente olha pessoas que provocam mudanças na vida, geralmente a história delas também foram muito difíceis. Foram histórias complicadas, onde a pessoa não teve tanto apoio, ao contrário, às vezes a pessoa teve grandes dores. E foram estas dores que fizeram essas pessoas se motivarem, entenderem o amor que estava dentro delas e se motivarem para trabalhar pelo mundo, trabalhar pelas pessoas, trabalhar pela beleza, trabalhar pela paz. Enfim, essa é a mensagem que eu queria deixar do meu pai, dizendo também aqui para todos vocês que eu agradeço profundamente a existência do Ari de Moraes, o Napoleão, esse jornalista, esse artista, esse pai, esse filho, esse cara espiritualizado que me ensinou principalmente a buscar nesse conhecimento maior, nessa conexão com o todo, com a divindade, que meu pai procurou de várias formas, ele me ensinou a seguir esse caminho. Com certeza o seu pai também te ensinou de uma forma talvez implícita, mas ele te ensinou coisas profundas que eu espero que você consiga absorver. Isso é honrar o pai, mesmo que a gente precise ter uma distância física, às vezes, de um pai que não tem capacidade de acolhimento, de empatia, de cuidado. Então, um grande abraço, a gente vai falar de mais coisas da paternidade, da maternidade, da família, mas hoje eu quis deixar uma coisa bem pessoal para que eu pudesse me expressar e você pudesse pensar um pouquinho. Até um próximo vídeo, abraço!